O que seria você se tornar uma pessoa de valor? Porque valor pode ser diferente tanto pra mim, tanto pra você. Pra mim, valor pode ser tal conjunto de ações e jeitos que as pessoas agem, enquanto pra você, valor pode ser um jeitos e ações totalmente diferentes do que eu penso, entende? Então fica muito subjetivo o que você é se tornar alguém de valor. Porque muita gente tende a falar que você tem que se tornar alguém de valor, você tem que se tornar alguém bom. E tá certo. Mas o que seria valor? O valor pra você é o mesmo valor pra esse tipo de pessoa? O valor pra você seria se tornar alguém que pega muita gente, que tem um shape da hora? Mas pra outra pessoa seria alguém se tornar alguém responsável? Se tornar uma pessoa forte em si, mas sem precisar ter shape? Ou só ser alguém saudável? Entende o quanto isso pode diferir de pessoa para pessoa? Porque é muito fácil eu falar pra você ter valor e eu pensar que você vai seguir as mesmas regras que eu penso como valor. Mas na prática todo mundo vai enxergar diferente isso. E tá. E não tem problema você não ter um consenso geral de o que é valor e o que não é valor. Pois assim a gente pode ter novas ideias e acreditar em diferentes coisas sem um sobrepor o outro. Pra mim, valor é você se tornar alguém íntegro, alguém que honra, que segue, que não que segue regras ao pé da letra, mas sim que é alguém que é honesto, que ajuda os outros, que é benevolente e que não pensa somente em si. É alguém forte, alguém inteligente, enquanto para você pode ser algo totalmente diferente, entende? E é por isso que o valor se perde muito nisso, porque muitas pessoas entendem como valor o fato de você conseguir pegar alguém, pegar uma mulher, você se tornar alguém baladeiro que conversa com qualquer pessoa, o famoso homem galinha, vamos dizer assim, no sentido dos homens. Mas isso não necessariamente é isso. Como o próprio disse, minha visão, você vê que difere bem do que eu tô falando e do que é valor visto nessa outra visão das pessoas. Então, pensa comigo, o que seria valor na maioria das pessoas? Se você, sem contar essas pessoas que vivem balada, mas o valor segundo livros de desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, você se torna alguém comunicativo, você se torna alguém que conversa com muito, consegue conversar com qualquer pessoa a qualquer horário, você se torna alguém íntegro e honesto que consegue conversar com os outros. Isso pode estar tanto certo quanto errado, mas a gente não pode mentir não pode falar que amor, que valor não segue três princípios que seria o espiritual, o físico e o mental. Isso está sempre ligado ao desenvolvimento. Se você quer ter valor, você tem que normalmente ter um físico bom. Nem que seja parte simplesmente da saúde, mas você precisa ter ela desenvolvida. Você precisa ter um mental bom, seja para você ter uma comunicação boa, seja você ter conhecimentos múltiplos ou qualquer outro tipo de coisa. E você também precisa ter um espiritual bom para você se tornar conectado com todo o seu propósito, tudo ao seu redor, entende? Entendi. E além do mais, tem um ponto principal que é a responsabilidade afetiva que você também tem que ter. E isso engloba todo o resto. Seria como se fosse a base para esses três pilares. Você ter a responsabilidade afetiva tanto para cumprir o que você fala lá, quanto para você fazer esses três pilares eles evoluírem. Porque é muito fácil você falar qualquer coisa, você dizer que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, sendo que você não realmente não irá fazer. E é muito fácil você falar simplesmente. Então, quando alguém age, você vai ver se essa pessoa realmente está fazendo de jeito, está vivendo o que ela fala, ou ela está simplesmente enganando, vamos dizer assim, todo mundo. E é exatamente por isso que você não deve cair na metáfora de cultos, esse tipo de coisa na internet. Porque, como eu já disse, que todo mundo pode ser hoje em dia, todo mundo é hoje em dia. Mas só nas ações você pode entender. Então, pra você, o que é valor? Procure, nem que se você não tem uma visão certa, tente procurar
visões de outras pessoas para mudar sua própria visão do que seria valor. Mas seja um valor correto, não um valor meio deturbado, que nem muitas pessoas enxergam como valor pegar várias mulheres e viver algo mais do momento, mais aproveitar a vida desse jeito, vamos dizer assim, mais prazer momentâneo. Que pelo menos isso não se chega no valor. A não ser que você realmente queira isso, então aí sim você pode viver do jeito que você quiser. Mas primeiro você vai precisar entender o que é valor. Então aprenda o que é valor para você. O que significa esse conjunto de regras, o que é essa ética do valor para você. Para depois você se tornar essa pessoa de valor. A pessoa que você quer se tornar, a pessoa que cumpre seus objetivos. Você precisa primeiro entender o que são esses objetivos, o que é o seu valor, para depois você se tornar essa pessoa, entendeu? E se você gostou, dá um vídeo, dá um like, se inscreve e até o vídeo de amanhã. Tchau.